Sinal de alerta espera. Antes de continuar sofrendo com dor nas articulações, você precisa saber disso. O problema não é a sua idade, é a inflamação silenciosa que está destruindo sua cartilagem agora mesmo. Espera. Antes de você fechar esse vídeo, preciso te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você pensa sobre dor nas articulações, sobre cartilagem deslestada e sobre tudo o que te disseram até hoje numa consulta médica. Porque o que eu vou revelar nos próximos minutos não está em nenhuma receita médica. Não está nos exames que você fez. E com certeza absoluta, nenhum ortopedista sentou na frente de você e explicou isso de forma clara. Por quê? Essa é uma pergunta que você vai começar a fazer muito depois que terminar esse vídeo. Você sabia que o seu corpo tem a capacidade de regenerar cartilagem? Sim. O seu próprio corpo. Sem cirurgia. Sem injeção de R$ 3.000 no joelho. Sem aquela lista interminável de anti-inflamatórios que destroem o seu estômago e ainda por cima mascaram o problema sem resolver nada. O seu corpo sabe exatamente o que fazer. O problema é que ninguém nunca te ensinou como ativar esse processo. E hoje, isso muda. Vamos começar com algo que vai te deixar com a cabeça girando. A cartilagem, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, não é um tecido morto. Ela é viva. Ela responde a estímulos. Ela reage ao ambiente interno do seu corpo. E o mais importante, ela pode se regenerar quando você oferece as condições certas para isso acontecer. O problema não é a cartilagem. O problema é o ambiente que você criou dentro do seu próprio corpo ao longo dos anos, um ambiente que impede essa regeneração de acontecer naturalmente. Pensa comigo. Se a cartilagem fosse um tecido completamente incapaz de se regenerar, como atletas de alto rendimento que sofrem lesões sérias voltam a competir? Como pessoas que mudaram radicalmente a alimentação e o estilo de vida relatam melhoras significativas em exames de imagem que antes mostravam desgaste severo? A resposta está na bioquímica do seu corpo, e isso é exatamente o que vamos desvendar aqui. A primeira coisa que você precisa entender é o que realmente destrói a cartilagem. Não é a idade. Não é a genética, pelo menos não da forma que te fizeram acreditar. O principal inimigo da sua cartilagem se chama inflamação crônica de baixo grau. E esse é um processo silencioso, traiçoeiro, que acontece dentro de você todos os dias sem que você sinta absolutamente nada, até o dia em que você começa a sentir aquele estalo no joelho, aquela dorzinha no quadril, aquela rigidez matinal que demora cada vez mais para passar. A inflamação crônica de baixo grau é alimentada por um conjunto de fatores que a maioria das pessoas nem associa à saúde das articulações. A alimentação industrializada rica em óleos vegetais refinados, como o óleo de soja, óleo de girassol e óleo de canola, são uma bomba inflamatória silenciosa. O açúcar refinado, que está em tudo, desde o pão branco até aquele suco de caixinha que parece saudável, alimenta diretamente as vias inflamatórias do seu corpo. O estresse crônico eleva o cortisol, que por sua vez suprime a produção de colágeno, que é exatamente o componente principal da sua cartilagem. A falta de sono de qualidade interrompe os ciclos de reparo celular que acontecem justamente nas horas em que você dorme. E o sedentarismo, que ironicamente muitas pessoas adotam por causa da dor nas articulações, cria um ciclo vicioso que acelera ainda mais o desgaste. Agora presta bem atenção porque aqui começa a parte que ninguém te conta. Existe um processo dentro do seu corpo chamado condrogênese. É o processo pelo qual células chamadas condroblastos produzem nova cartilagem. E esse processo não para completamente nunca na vida de um adulto saudável. Ele diminui, sim. Ele fica comprometido em ambientes inflamatórios, sim. Mas ele não para. E a sua missão, se você quer recuperar sua cartilagem, é reativar e otimizar esse processo da forma mais eficiente possível. O primeiro pilar é o protocolo nutricional de regeneração articular. E aqui começa o segredo que mais causa espanto quando as pessoas entendem de verdade. A cartilagem é composta em grande parte por colágeno tipo 2, proteoglicanos e água. Para regenerar cartilagem, você precisa fornecer ao seu corpo os precursores necessários para sintetizar esses componentes. E isso começa com algo que a maioria das pessoas descartou da alimentação moderna: o colágeno hidrolisado de qualidade.
Mas espera, não é tão simples quanto tomar qualquer colágeno que você encontra na farmácia. A maioria dos suplementos de colágeno vendidos comercialmente passam por processos de industrialização tão agressivos que os peptídeos bioativos são praticamente destruídos antes de chegarem ao seu intestino. O que funciona de verdade é o colágeno hidrolisado com um baixo peso molecular, que permite uma absorção intestinal eficiente, combinado com vitamina C na mesma refeição, porque a vitamina C é um cofator essencial na síntese de colágeno. Sem ela, o processo simplesmente não acontece na mesma eficiência. Mas vamos além dos suplementos, porque a comida de verdade é muito mais poderosa do que qualquer cápsula. O caldo de ossos feito em casa, cozido por pelo menos 8 horas, é uma das fontes mais biodisponíveis de colágeno, glucosamina e condroitina naturais que existem. Civilizações inteiras mantiveram articulações saudáveis por décadas consumindo esse alimento ancestral. Não é coincidência. É bioquímica. O enxofre orgânico é outro nutriente absolutamente crítico para a saúde da cartilagem que a maioria das pessoas simplesmente ignora. O enxofre é necessário para a síntese de glicosaminoglicanos, que são as moléculas responsáveis por dar à cartilagem sua capacidade de absorver impacto e reter água. Alimentos ricos em enxofre orgânico incluem ovos caipiras, cebola, alho, couve-flor, brócolis e repolho. O mesmo, que é o metilsulfonilmetano, é a versão suplementar do enxofre orgânico e tem mostrado resultados expressivos em estudos clínicos para a redução da inflamação articular e regeneração de tecidos. Os ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa, especialmente o EPA e o DHA encontrados no peixe de água fria, são potentes moduladores da inflamação articular. Eles não apenas reduzem os marcadores inflamatórios que destroem a cartilagem, como também ativam vias de sinalização celular que promovem a síntese de colágeno e proteoglicanos. E aqui está um detalhe que pouquíssimas pessoas sabem: a proporção entre ômega 3 e ômega 6 na sua alimentação é provavelmente a variável nutricional mais importante para a saúde das suas articulações. Na alimentação ancestral humana, essa proporção era de aproximadamente 1:1 ou 1:4. Na alimentação ocidental moderna, ela chega a 1:20 ou até 1:30. Isso significa que você está inundando seu corpo com compostos pró-inflamatórios enquanto negligencia completamente os compostos anti-inflamatórios. O resultado? Inflamação crônica. Destruição de cartilagem. Dor que só piora com o tempo. A curcumina, o princípio ativo da cúrcuma, é outro componente que merece atenção especial. Estudos publicados em revistas científicas de reumatologia e ortopedia têm demonstrado que a curcumina inibe as mesmas vias inflamatórias que os anti-inflamatórios convencionais, incluindo a COX-2 e a NF-κB, mas sem os efeitos colaterais devastadores para o estômago e para os rins. Um detalhe crítico: a curcumina sozinha tem biodisponibilidade muito baixa. Ela precisa ser consumida com pimenta preta, que contém piperina, um composto que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Isso não é exagero. É o que a ciência mostra. O segundo pilar é o protocolo de movimento regenerativo. E aqui está uma verdade que vai contra tudo o que você provavelmente foi orientado a fazer quando começou a sentir dor nas articulações. A cartilagem não tem vasos sanguíneos. Ela recebe seus nutrientes por um processo chamado difusão, que ocorre através do líquido sinovial. E o líquido sinovial só circula de forma eficiente quando a articulação se move. Isso significa que o repouso absoluto, longe de ajudar a cartilagem a se recuperar, na verdade priva ela dos nutrientes que ela precisa para se regenerar. O movimento é o transporte de nutrientes para a cartilagem. Sem movimento, a cartilagem morre de fome mesmo que você tome todos os suplementos do mundo. Mas o tipo de movimento importa imensamente. Movimentos de alto impacto em articulações inflamadas e desgastadas causam mais dano do que benefício. O que funciona é o movimento de baixa carga e alta amplitude, realizado de forma controlada e progressiva. A natação e os exercícios aquáticos são ideais porque permitem que as articulações se movam em toda a sua amplitude de movimento sem o estresse mecânico causado pelo peso corporal. O ciclismo em terreno plano ou na bicicleta estacionária com ajuste correto da altura do selim é outra opção excelente.
O Tai Chi Chuan, que pode parecer uma prática suave demais para produzir resultados reais, tem uma quantidade impressionante de evidências científicas mostrando sua eficácia na redução da dor articular e na melhora da função das articulações, inclusive do joelho em casos de osteoartrite moderada a grave. Mas existe uma técnica específica que poucas pessoas conhecem e que tem um impacto desproporcional na saúde da cartilagem. Chama-se mobilização articular em descarga. É o processo de mover a articulação ativamente enquanto ela está em uma posição que remove o peso e a compressão. Para o joelho, isso significa fazer movimentos circulares de flexão e extensão enquanto está deitado ou sentado com a perna no ar. Para o quadril, significa realizar rotações e abduções em decúbito lateral. Esses movimentos bombeiam o líquido sinovial para dentro da cartilagem, literalmente hidratando e nutrindo o tecido, sem causar o estresse mecânico que agrava a lesão. O fortalecimento muscular progressivo ao redor das articulações afetadas é igualmente fundamental. Músculos fortes funcionam como amortecedores que protegem a cartilagem durante as atividades do dia a dia. Para o joelho, o fortalecimento do quadríceps, isquiotibiais e glúteos reduz drasticamente a carga sobre a cartilagem durante a caminhada e ao subir escadas. E aqui está um dado que surpreende a maioria das pessoas. A fraqueza muscular ao redor de uma articulação é frequentemente tanto causa quanto consequência do desgaste da cartilagem, criando um ciclo que só pode ser quebrado com fortalecimento progressivo e bem orientado. O terceiro pilar é o protocolo de otimização hormonal e biológica. E esse é o pilar que a medicina convencional mais ignora quando o assunto é saúde articular. Os hormônios têm um impacto profundo na capacidade do seu corpo de sintetizar e manter a cartilagem saudável. E não estou falando apenas de hormônios sexuais, embora eles também sejam importantes. O hormônio do crescimento, ou GH, é talvez o hormônio mais relevante para a regeneração articular porque estimula diretamente a proliferação de condroblastos, as células que produzem nova cartilagem. E aqui está o segredo que a indústria farmacêutica prefere que você não saiba. Você pode otimizar a produção natural do hormônio do crescimento no seu próprio corpo sem nenhuma injeção, sem nenhum medicamento controlado, sem nenhum custo além de mudanças de comportamento. O sono de qualidade é o principal estimulador da produção de GH no adulto. Aproximadamente 70% da produção diária de hormônio do crescimento acontece durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas após adormecer. Isso significa que cada noite de sono ruim é uma noite em que o seu corpo produziu muito menos GH do que deveria, e, portanto, muito menos capacidade de regenerar cartilagem e outros tecidos. O jejum intermitente é outro poderoso estimulador do hormônio do crescimento. Estudos mostram que períodos de jejum de 16 a 24 horas podem elevar os níveis de GH em até 2.000% em homens e até 1.300% em mulheres. Esse aumento explosivo de GH durante o jejum não é coincidência evolutiva. É um mecanismo de sobrevivência que o seu corpo usa para preservar massa muscular e tecidos importantes durante períodos de escassez alimentar. E a cartilagem se beneficia diretamente desse processo. O treinamento de força com alta intensidade e baixo volume é outro potente estimulador do GH. Exercícios compostos como agachamento, levantamento terra e remada, realizados com cargas progressivas e intervalos curtos de descanso, provocam um pico de GH que se mantém elevado por várias horas após o treino. Isso não significa que você deve malhar com dor ou forçar articulações inflamadas. Significa que o fortalecimento muscular progressivo e bem orientado não é apenas uma proteção para as articulações, é também um estímulo hormonal direto para a regeneração da cartilagem. A vitamina D, que é na verdade um hormônio esteroide e não uma vitamina no sentido estrito, tem receptores em quase todos os tecidos do corpo, incluindo a cartilagem. A deficiência de vitamina D, que afeta uma porcentagem gigantesca da população brasileira apesar da exposição solar, está associada a maior progressão da osteoartrite e menor capacidade de regeneração articular. A exposição solar de 20 a 30 minutos por dia, preferencialmente entre 10 e 14 horas em latitudes tropicais, é suficiente para manter níveis adequados na maioria das pessoas. Agora chegamos ao ponto que eu mais queria te contar. O protocolo das 24 horas. Por que 24 horas? Porque é o ciclo básico de funcionamento do seu corpo. Não é que a cartilagem vai se regenerar completamente em um único dia.
Seria desonesto da minha parte dizer isso. O que acontece em 24 horas é que quando você aplica os protocolos corretos de forma consistente, o seu corpo começa a reverter o ambiente inflamatório nas primeiras horas, começa a aumentar a produção de colágeno e proteoglicanos nas primeiras 12 a 16 horas. E ao longo de dias, semanas e meses de aplicação consistente, a regeneração se torna mensurável até em exames de imagem. O protocolo começa de manhã. Ao acordar, antes de qualquer coisa, faça 5 a 10 minutos de mobilização articular suave. Rotações de tornozelo, joelho, quadril, punhos, cotovelos e ombros. Esse movimento matinal bombeia o líquido sinovial para as articulações que ficaram relativamente estáticas durante a noite, reduz a rigidez matinal e sinaliza para o seu sistema imunológico que as articulações estão funcionais, reduzindo a resposta inflamatória local. No café da manhã, inclua fontes de proteína de qualidade porque os aminoácidos da proteína são os blocos de construção do colágeno. Ovos, sardinha, frango com osso e iogurte natural integral sem adição de açúcar. Adicione cúrcuma com pimenta preta a alguma preparação. Evite completamente o pão branco, os cereais industrializados e qualquer alimento com açúcar adicionado nessa primeira refeição, porque o pico de insulina pela manhã eleva os marcadores inflamatórios justamente no período em que o seu corpo deveria estar em modo de reparo. No período da manhã, realize seu exercício de baixa carga. Natação, caminhada em terreno plano se a dor permitir, ciclismo suave ou exercícios aquáticos por 20 a 40 minutos. O movimento é o transporte de nutrientes para a cartilagem. Não pule essa etapa. No almoço, priorize vegetais ricos em enxofre como brócolis, couve-flor e cebola. Inclua uma fonte de ômega 3 como peixe de água fria, sardinha, atum, salmão. Use azeite de oliva extra virgem como gordura principal. Evite óleos vegetais refinados de forma absoluta. No período da tarde, se possível, inclua 20 a 30 minutos de exposição solar para otimizar os níveis de vitamina D. Se o sol estiver disponível, essa é uma das intervenções mais simples e poderosas que você pode fazer pela saúde das suas articulações e do seu sistema imunológico. No jantar, o caldo de ossos entra em cena. Se você preparou o caldo de ossos em casa, consuma-o nesse período. A glicina e os peptídeos de colágeno do caldo de ossos têm uma ação direta na redução da inflamação articular e na estimulação da síntese de colágeno. Mantenha um jantar leve, rico em proteínas e vegetais, e evite carboidratos refinados que elevem a insulina antes de dormir, porque o pico de insulina noturno suprime diretamente a produção do hormônio do crescimento durante o sono. Na hora de dormir, o ambiente do quarto importa. Escuridão total estimula a produção de melatonina, que por sua vez potencializa a produção de GH durante o sono. Temperatura ligeiramente fresca, entre 18 e 21 graus quando possível, melhora a qualidade do sono profundo. Desligue as telas pelo menos uma hora antes de dormir porque a luz azul dos celulares e computadores suprime a melatonina de forma significativa. Mas agora preciso te contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre todo esse processo. Existe uma substância produzida naturalmente pelo seu corpo que os pesquisadores chamam de o fator mestre da regeneração articular. É uma molécula chamada IGF-1, ou fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. E o IGF-1 é o principal mediador dos efeitos regenerativos do hormônio do crescimento nos tecidos periféricos, incluindo a cartilagem. O IGF-1 estimula diretamente a proliferação de condrócitos, a síntese de colágeno tipo 2, a produção de proteoglicanos e a inibição das enzimas que destroem a cartilagem chamadas metaloproteases de matriz. Em outras palavras, o IGF-1 é o sinal molecular que diz para as células da sua cartilagem: é hora de se regenerar. E você pode estimular naturalmente a produção de IGF-1 através da combinação de sono de qualidade, treinamento de força progressivo, proteína adequada na dieta e otimização dos níveis de zinco, magnésio e vitamina D. O zinco é um cofator essencial para a produção de IGF-1 e para a atividade de mais de 300 enzimas no corpo humano, incluindo várias envolvidas na síntese de colágeno. A deficiência de zinco é surpreendentemente comum e está diretamente associada à má cicatrização de tecidos e à progressão da osteoartrite. Ostras, carne vermelha de qualidade, sementes de abóbora e leguminosas são fontes alimentares ricas em zinco.
O magnésio, que a maioria das pessoas consome em quantidades insuficientes, é necessário para mais de 600 reações enzimáticas no corpo, incluindo a síntese de proteínas e a modulação da inflamação. Folhas verdes escuras, chocolate amargo acima de 70%, abacate e amêndoas são boas fontes de magnésio. Agora vou te contar sobre uma técnica de recuperação que foi usada por fisioterapeutas esportivos de alto nível por décadas antes de finalmente ganhar validação científica robusta: a terapia de contraste térmico para as articulações. A alternância entre calor e frio nas articulações afetadas cria um efeito de bombeamento vascular que aumenta dramaticamente a circulação ao redor da articulação, reduz o edema, diminui a dor e, mais importante, aumenta o fluxo de nutrientes e a remoção de metabólitos inflamatórios do tecido articular. O protocolo é simples: 3 minutos de calor, seja através de compressa morna ou banho quente, seguidos de 1 minuto de frio, seja através de compressa fria ou imersão em água gelada. Repita esse ciclo 4 vezes, sempre terminando com frio. Faça isso uma vez ao dia, de preferência após o exercício. Os resultados em termos de redução de dor e melhora da mobilidade costumam ser percebidos já nas primeiras aplicações. Existe também um protocolo de suplementação que poucos profissionais de saúde convencionais recomendam, mas que tem evidências científicas sólidas para a regeneração articular. Além do colágeno hidrolisado com vitamina C, do mesmo e dos ômega 3 que já mencionamos, 2 compostos merecem atenção especial. O primeiro é o ácido hialurônico oral. Muitas pessoas conhecem o ácido hialurônico das injeções intraarticulares que custam uma fortuna e precisam ser repetidas a cada poucos meses. Mas estudos publicados nos últimos anos mostram que o ácido hialurônico de baixo peso molecular administrado por via oral é absorvido pelo intestino e se acumula nos tecidos articulares, melhorando a viscosidade do líquido sinovial e reduzindo a dor articular. Não é necessário furar o joelho. Você pode obter benefícios significativos pela suplementação oral com doses adequadas. O segundo é o extrato de casca de pinheiro marítimo, conhecido comercialmente como picnogenol. Esse composto tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante potente especificamente nos tecidos articulares e tem sido estudado em dezenas de ensaios clínicos randomizados mostrando redução significativa da dor, rigidez e comprometimento funcional em pacientes com osteoartrite do joelho. Seu mecanismo de ação inclui a inibição das mesmas enzimas inflamatórias que os anti-inflamatórios convencionais, mas com um perfil de segurança muito superior. Agora preciso te falar sobre a questão do peso corporal. Por que isso tem um impacto tão grande na saúde articular que seria irresponsável não mencionar? Cada quilograma de excesso de peso gera aproximadamente 4 kg de carga extra sobre as articulações do joelho durante a caminhada. Isso não é uma opinião. É biomecânica. Uma pessoa com 10 kg de excesso de peso coloca 40 kg a mais de estresse sobre seus joelhos a cada passo. Ao longo de um dia normal com milhares de passos, o impacto acumulado é devastador para a cartilagem. A perda de peso, mesmo que modesta, tem um impacto desproporcional na dor articular e na progressão do desgaste. Uma redução de 5 kg no peso corporal pode reduzir a carga sobre os joelhos em 20 kg por passo, o que se traduz em menos dor, menos inflamação e mais capacidade de fazer os exercícios que estimulam a regeneração da cartilagem. É um círculo virtuoso: menos peso, menos dor, mais movimento, mais regeneração. Vou compartilhar agora algo que vai unir todos esses conceitos de uma forma que vai fazer tudo se encaixar na sua cabeça. O motivo pelo qual as pessoas não conseguem resultados consistentes com nenhuma dessas intervenções isoladas é porque elas ignoram o princípio da sinergia biológica. O corpo humano não funciona em compartimentos separados. A nutrição afeta os hormônios. Os hormônios afetam a inflamação. A inflamação afeta a qualidade do sono. A qualidade do sono afeta os hormônios. Os hormônios afetam a capacidade de exercício. A capacidade de exercício afeta a nutrição. Tudo está conectado em uma rede de feedback que é simultaneamente simples e imensamente complexa. Quando você trabalha todos os pilares ao mesmo tempo, o efeito não é aditivo. É multiplicativo. Uma melhora de 20% na nutrição mais uma melhora de 20% no movimento mais uma melhora de 20% no equilíbrio hormonal não produz uma melhora de 60%.
produz uma melhora de 200%, 300% ou mais. Porque cada melhora potencializa as outras. Esse é o princípio que os médicos convencionais raramente ensinam porque ele não se encaixa no modelo de prescrever uma pílula para cada problema. Chegamos agora à parte final desse conteúdo, e eu prometi uma surpresa para o final. Aqui está. O maior obstáculo para a regeneração da cartilagem não é biológico. Não é nutricional. Não é hormonal. É psicológico. É a crença profundamente enraizada de que o desgaste é irreversível, de que depois de certa idade o corpo não consegue mais se recuperar, de que a dor crônica é uma sentença definitiva. Essa crença não apenas te impede de tentar as mudanças necessárias. Ela tem um impacto fisiológico real. A crença de que você não vai melhorar ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, eleva o cortisol, aumenta a inflamação sistêmica e literalmente cria as condições biológicas que tornam mais difícil para o corpo se recuperar. É uma profecia autorrealizável. A mente cria o ambiente interno que confirma o que ela acredita. Por outro lado, estudos sobre o efeito placebo na medicina mostram que a crença na cura melhora os marcadores biológicos objetivos de saúde, não apenas a percepção subjetiva da dor. Pacientes com artrite que acreditam genuinamente que vão melhorar apresentam menor progressão da doença em exames de imagem do que pacientes com a mesma condição inicial que não têm essa crença. Isso não é misticismo. É neurociência. É psiconeuroimunologia. É a ciência do impacto do estado mental sobre a biologia do corpo. E a implicação prática é clara: para que qualquer protocolo de regeneração articular funcione com todo o seu potencial, você precisa cultivar ativamente a crença de que a recuperação é possível. Não como um exercício de pensamento positivo vazio, mas como uma conclusão racional baseada em evidências. Porque as evidências existem. As histórias de recuperação existem. A ciência da regeneração articular existe. O que muitas vezes falta é exposição a essa informação, que é exatamente o que esse vídeo está fazendo. Recapitulando tudo o que vimos hoje, a cartilagem pode se regenerar quando você oferece as condições certas. Isso requer um protocolo simultâneo de nutrição anti-inflamatória e construtora de colágeno, movimento regenerativo de baixa carga e alta amplitude, otimização hormonal através do sono, jejum intermitente e treinamento progressivo, suplementação estratégica com colágeno hidrolisado, mesmo, ômega 3, curcumina, ácido hialurônico oral e micronutrientes essenciais como zinco, magnésio e vitamina D, e, finalmente, a construção de uma crença genuína na possibilidade de recuperação que sustenta o estado fisiológico favorável ao reparo. Isso é o que os ortopedistas não te contam. Não necessariamente porque querem te manter doente, mas porque foram treinados num sistema que privilegia intervenções farmacológicas e cirúrgicas em detrimento das intervenções de estilo de vida que são frequentemente mais eficazes, mais seguras e incomparavelmente mais baratas. O sistema médico convencional era extraordinário para emergências e diagnóstico. Mas quando o assunto é saúde crônica e regeneração tecidual, a medicina funcional e a nutrição clínica têm muito mais a oferecer. Você tem o direito de saber disso. Você tem o direito de fazer escolhas informadas sobre a saúde do seu próprio corpo. E você merece ter acesso a informações que podem transformar sua qualidade de vida sem te custar uma fortuna nem te expor aos riscos de procedimentos invasivos desnecessários. Se esse conteúdo fez diferença para você hoje, se você aprendeu algo que não sabia antes, se você sentiu que finalmente alguém estava sendo honesto e completo sobre esse assunto, então eu preciso de uma coisa muito simples da sua parte. Clica no botão de inscrever agora se você ainda não fez isso. Porque o próximo vídeo que estou preparando vai revelar algo ainda mais específico e poderoso, um protocolo noturno de 15 minutos, completamente baseado em ciência, que você pode aplicar toda noite antes de dormir para maximizar a regeneração articular durante o sono. Você não vai querer perder isso. E deixe o seu like aqui nesse vídeo. Não é só um gesto de apoio ao canal, embora seja isso também. É um sinal para o algoritmo do YouTube de que esse tipo de conteúdo de qualidade merece alcançar mais pessoas que estão sofrendo com dor articular e que ainda não sabem que existe uma saída. Cada like que você dá ajuda esse conteúdo a chegar em alguém que precisa desesperadamente dessas informações.
Então, se você acredita que mais pessoas merecem saber o que você aprendeu hoje, deixa o like. Compartilha com alguém que precisa. E eu te vejo no próximo vídeo.